inicio aqui cenário político-econômico, traduzido pelos 3 especialistas que trazem para a gente o que acontece no Brasil e no mundo, desdobrando aspectos da economia, aspectos sociais, aspectos médicos e aspectos legais que ocorrem no mundo globalizado hoje, infelizmente infectado por uma grande pandemia e sofrendo consequências severas na vida das pessoas, na saúde, principalmente ceifando vidas. Isso é o mais grave e o mais sério. A humanidade vive um momento muito difícil e a gente está aqui para contribuir com você, trazendo informação, trazendo dados, trazendo perspectivas também positivas do que pode vir a acontecer, discutindo economia, política e outros aspectos. Com eles, professor Tiago Santos, Jorge Arranja e Sandro Prado. Então eu inicio agora cenário político e econômico aqui no canal. Muito bem, cenário político e econômico de hoje vai desdobrar importantíssimos assuntos, pontos que vamos discutir. Estamos aqui na linha com alguns deles, alguns estão falando conosco das mais diversas formas. Estamos realmente em uma situação remota, trabalhando em estúdios diferentes para levar para você a informação. E o assunto hoje traz como primeiro ponto da pauta, como podemos ver a posição do presidente Jair Bolsonaro em face dessa crise e como o Brasil também está vendo isso e quais os desdobramentos que podem ocorrer em função da posição do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou começar já conectando aqui, falando na linha com ele, professor Sandro Prado. Professor, o que é que o senhor acha da posição do presidente com relação à situação do Covid-19? Professor, boa tarde. Olá, Flávio Félix, olá a todos os ouvintes do canal. A posição do presidente Bolsonaro, Flávio, infelizmente eu discordo totalmente da forma como o presidente tem se comportado, sua posição num momento tão delicado para a vida das pessoas. Nós estamos num momento de excepcionalidade, aonde a gente necessitava de um líder extremamente comprometido com a saúde da população brasileira, que tivesse discernimento de que a saúde pública é importante, é fundamental e que direcionasse todos os seus esforços, seu tempo e investimentos no combate da Covid-19. Mas, infelizmente, a gente percebe que esse posicionamento que vem de encontro a algumas bases que o elegeram, é um pensamento que, infelizmente, traz consequências extremamente negativas para o Brasil e para a sua população. A gente espera que Bolsonaro ele fale o menos possível nesse período para não atrapalhar e não comprometer todo o trabalho que alguns dos seus ministros vêm fazendo no combate à pandemia. De certa palavra, o professor Sandro Prado traz, realmente a gente não pode negar, isso é inegável, né? O trabalho dos ministérios, particularmente o ministro Henrique Mandetta tem se tornado um homem de referência, claro que aparece na mídia, claro que está aí sendo cena principal, cena de fundo dessa grande situação em que vivemos, está participando ativamente em tentar resolver problemas. Sabemos que o Brasil tem muitas dificuldades, mas o ministro realmente se sobrepõe no momento em que a pasta dele é a mais importante e a principal colocada em xeque e que mostra também, e é preciso falar isso, a fragilidade do sistema público de saúde, não em função do trabalho do ministro Henrique Mandetta, muito pelo contrário, mas em função de uma história que nós temos aí de descrédito, de desapego, de desprezo às pessoas. É inegável, não se trata de ideologia A ou ideologia B. O fato é que o Brasil não trata as pessoas como deveria tratar. Obviamente há diversos discursos que vão levar a conclusões de que a economia foi assim, de que alguém fez errado, mas se nós prestarmos atenção, o curioso é sempre alguém faz alguma coisa errada e quem paga, na verdade, são as pessoas que contribuem, que trabalham para um Brasil tão maravilhoso quanto esse. Vamos refletir sobre isso. Eu acho que escolhas podem ser feitas, a gente precisa mudar a concepção de entender. A reforma política eu acho que é fundamental para que não haja um carreirismo político e sim pessoas comprometidas como tem
né? Existem muitos países no mundo que têm um programa político muito bem definido. A gente olha aí para exemplos da Finlândia, tem muitos exemplos, você que gosta do YouTube, acessa aí como é que é a política, como é que é a vida nesses países. O que é que tem de tão diferente da gente? Não, vamos pensar um pouquinho. Brasil pode dar certo e muito certo. Muito bem, continuando o programa aqui no nosso canal, hoje estamos falando sobre diversos assuntos relacionados à política e economia. O programa é Cenário Político e Econômico, comigo, Flávio Félix, e com essas feras que trazem pra gente, desdobrando o que acontece. Eu vou então falar um pouquinho aqui agora com o professor, vou procurar ele aqui na linha, a gente está com muita dificuldade para fazer contato, para falar com as pessoas, mas estamos falando constantemente. Eu tenho aqui, como podemos então, o ministro Mandetta vem conduzindo de forma adequada a economia com relação à crise do Covid. Vamos escutar aqui um pouquinho o professor Jorge Arranja, que fala sobre esse assunto, e vamos desdobrar aí para a equipe, professor Sandro Prado, Tiago Santos, também comentar esse aspecto. Professor Jorge Arranja, boa tarde. Flávio, o ministro Mandetta, ele vem trabalhando dentro da sua pasta, e isso é uma coisa importante que fique claro, né? As atribuições e os pensamentos que o ministro da Saúde vai ter não são iguais às do ministro da Economia, que não vão ser iguais às do presidente da República. Então, as pessoas têm que entender que esse tipo eventual de divergências, de maneira como as coisas acontecem distintas, vai necessitar enfoques diferentes. O ministro da Saúde está preocupado com a saúde. O ministro da Economia está preocupado com a economia. Isso é normal, absolutamente normal. Então, eu acho que ele vem fazendo movimentos que são interessantes, movimentos que são para tentar minimizar as perdas da saúde das pessoas, a perda da vida das pessoas, tentar o tal do achatamento da curva, né, para ver se o nosso sistema de saúde não entra em colapso. Mas também é importante que fique claro que aparentemente ele nega ou ele não gosta de se posicionar em relação a um remédio que vem fazendo efeito, e aí isso é um fato, ele não é uma comprovação científica de como o efeito pode servir para todo mundo, mas as pessoas estão sendo tratadas com a hidroxicloroquina e estão ficando curadas. E ele é resistente a isso. Ele é resistente a falar isso à população, ele é resistente em sugerir que isso seja feito em protocolos, e aí eu até entendo a posição dele de não querer se comprometer em relação a isso. Mas fico preocupado quando ele não dá créditos a isso também, porque estimula o pânico que a gente havia falado anteriormente. Então, tem tido bons resultados, os testes não são só no Brasil, a gente já tem hospitais no Brasil usando como protocolo, percebe-se que o seu uso de maneira imediata, o uso dessa droga de maneira imediata no âmbito ambulatorial, ela surte até melhores efeitos do que no âmbito hospitalar, quando a pessoa já está entubada, já está numa UTI, e é muito importante que o ministro da Saúde se apodere desses dados, desses instrumentos, para passar uma tranquilidade para a população de que a imagem que aparentemente nós temos, e o ministro nesse sentido também não passa uma boa, não transmite uma boa confiança de que todo mundo que pegou o corona vai morrer. Então, nesse sentido, eu acho que ele peca, mas no cômputo geral, eu acho que ele vem fazendo o trabalho muito bem dentro da área de atuação dele, que é a área da saúde. Flávio, o ministro Mandetta... Muito bem, Jorge. De fato, né, claro, existem muitas perspectivas. Eu acredito que o ministro, enquanto médico, tem um pouco de reticência com relação a falar sobre medicamentos, mas concordo com o Jorge no sentido de que a gente precisa realmente distribuir também essa informação. À medida que também as coisas tão ruins estão sendo faladas, os números catastróficos, é preciso também espalhar um pouco da boa notícia. Eu estou aqui no outro canal, aqui na tela, com uma matéria, né, do site pfarma.com.br, que fala do Japão. Né? O Japão oferece aí gratuitamente o Avigan a países para combater o coronavírus e inicia estudo da fase 3. Então, o Japão tem aí um estudo, também vi uma outra droga que foi recentemente falada
que está em estudo em Tóquio, vai passar por 90 dias de estudo. Claro, o Jorge está certo, precisa realmente às vezes repercutir um pouco daquilo que é de esperança. Esperança é um medicamento que possa combater, como também é a hidrocloroquina, que não é nenhum remédio novo, é um remédio usado nos anos 70 e acho que para algum tipo de doença. E agora retoma, né, com essa característica aí, podendo ser usado em alguns casos sob orientação médica. Esperança, ela não pode nunca morrer, precisa ter essa esperança sempre viva. Então a gente vai sempre trazendo para você informação de todos os lados. Claro, o ministro Mandetta, com certeza, fala-se até de queda, eu acho que é inconcebível uma pessoa que tem trabalhado assim de forma severa, tem feito leituras, tem dado orientação, tem se colocado na mídia como realmente um líder tem que se colocar, e vamos dizer a verdade, é preciso que até o presidente aprenda um pouco com essa equipe que ele tem, de como se posicionar pelos meios legais, TV, a internet, claro, também, mas nas coletivas, eu acho que um grande líder tem que ter a capacidade de comunicação dilatada. Nesse caso, o Henrique Mandetta também tem essa vantagem de estar podendo fazer uso dela. Isso é bom, porque a informação, com certeza, é algo de muito importante nessa grande luta que a humanidade com certeza há de vencer. Muito bem, vamos continuar nosso trabalho aqui. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a economia. Economia, muitas pessoas estão confundindo essa história de economia e saúde, né? O que é que realmente tem que ocorrer primeiro? E eu vou ouvir aqui um pouquinho o professor Sandro Prado sobre economia e política. Qual é a prioridade? Acredito que as prioridades ambas são prioridade de qualquer nação, mas nesse momento o que é que deve ser feito, professor? Flávio Félix, não há dúvida alguma que entre economia e saúde nós devemos, se tivesse essa dicotomia, que na verdade é uma dicotomia criada. Então, como bem disse o professor como bem falou o professor Jorge Arranjo, o ministro tem feito um trabalho fantástico. Henrique Mandetta vem para ficar, está realmente se colocando como um dos grandes ministros, né, na pasta, na história do Brasil. É claro, ninguém é perfeito, mas é um grande líder, um grande comunicador e tem trabalhado, é médico, né, uma pessoa que trabalha, vem dessa área e ele sabe o que está fazendo no sentido de pôr as coisas em ordem. Não é fácil, claro, tem muitos desafios, mas não podemos dizer que temos aí um Ministério da Saúde que está entregue a uma pessoa que não tem competência. Muito pelo contrário, acredito até que, como sugestão, o presidente Jair Bolsonaro poderia tê-lo como exemplo no sentido de comunicação, de como se deve comunicar com as pessoas, com grupos, na mídia. O Mandetta tem se colocado à disposição de grupos específicos, em conferências, sempre levando informação da melhor qualidade. Bem, como disse aí por telefone o Jorge Arranjo, a gente tem, claro, uma situação muito difícil. O ministro se coloca de forma precautiva com relação a falar de medicamento, mas tem se posicionado muito fortemente, dando retorno à sociedade, orientando, pedindo realmente para que a quarentena exista, as pessoas fiquem em casa. Nós temos a consciência que esse isolamento é fundamental para que não haja um espalhamento descontrolado, como são os casos da Itália, da Espanha, né? E sobre medicamento, talvez ele seja um pouco precaucivo, talvez como médico se sinta um pouco mais no papel de aguardar um pouco os acontecimentos. Nós temos, por exemplo, o Japão oferece, tem aqui uma matéria no site pfarma.com.br que diz assim: Japão oferece gratuitamente o Avigan a países para combater o coronavírus e inicia estudo de fase 3. Então, há esperança, há muita coisa acontecendo. Cientistas estão estudando, né? Mais do que nunca, vale aqui ressaltar a todos os ministérios da educação também repensar cada vez mais a ciência no Brasil e apoiar o desenvolvimento de pesquisas. Agora a gente percebe claramente, né, essa necessidade da pesquisa. Então, há muitos medicamentos, coisas aí que estão funcionando, inclusive, como falou Jorge há poucos instantes, a hidrocloroquina sendo usada para, mais uma vez, foi usada aí no passado e mais uma vez sendo usada aí com alguns resultados que não estão sendo divulgados de forma muito clara, talvez por precaução mesmo, mas são esperanças que não podem ser deixadas de mão. Muito bem, vamos falar com o professor Sandro Prado, que vai desdobrar um pouquinho aqui sobre a nossa questão, que é
economia e saúde. Qual a prioridade que deve tomar um governante, professor, quando a gente fala de questões como epidemia, pandemia, economia ou saúde, ou ambas são importantes? Como funciona, professor Sandro Prado? Boa tarde. Flávio Félix, não há dúvida alguma que entre economia e saúde nós devemos, se tivesse essa dicotomia, que na verdade é uma dicotomia criada pelo atual presidente da República, não existe essa dicotomia. Na realidade, nós podemos, e com toda certeza, priorizar a saúde e também que o governo tivesse ações efetivas para minimizar os efeitos da paralisação das atividades econômicas, pelo menos de parte das atividades econômicas, devido à Covid-19. Eu acredito que não há dicotomia, a gente não tem que escolher entre saúde e economia, dá plenamente para a gente estar focado na saúde pública e também não esquecer e ter ações para que a economia não fique totalmente paralisada. Mas claro que se houvesse essa dicotomia, que como eu repito, não há essa dicotomia, indubitavelmente a população e a presidência da República e todos os nossos representantes deveriam escolher a saúde em primeiro lugar e depois, quando tudo passar, a gente cuidaria da economia do país. Mas, como eu disse, não há essa dicotomia, dá para fazer os dois com plena competência, desde que haja pessoas competentes para fazê-lo. O que infelizmente, o que parece é que nós não temos essas pessoas com competência para poder ao mesmo tempo estar cuidando da saúde dos brasileiros e da economia do Brasil. Professor, muito obrigado. Aproveitando aí o bate-papo com o senhor, como é que os países estão se posicionando, professor? Como é que o senhor vê esse momento aí da economia, os países de uma forma geral? Porque afinal de contas estamos falando de uma pandemia, algo que envolve todos os países, direta ou indiretamente, aqueles mais afetados com casos, né, e com mortes, né, que esse é o mais grave, mas também aqueles não tão afetados também. Como é que o senhor vê então, professor, esse momento aí com relação aos países nesse momento de crise da pandemia do Covid-19? Em relação ao mundo, Flávio, o que a gente percebe é que a maioria dos países, principalmente os países de primeiro mundo, né, os que a gente chamava de primeiro mundo, ou seja, os países centrais que têm mais recursos, eles já entenderam a gravidade do momento e eles estão utilizando todos os seus recursos materiais, humanos e financeiros no combate à pandemia. Na verdade, o isolamento social ele está em pleno vigor na maioria dos estados, inclusive com controle do Estado muito forte sobre o deslocamento da população. Infelizmente, no Brasil, que a gente está aí com um presidente totalmente despreparado, com um presidente que tem atitudes totalmente contra o que a gente pode dizer aí de orientações da Organização Mundial de Saúde, mas o mundo todo, pelo menos grande parte dos países, estão agindo de uma forma muito mais eficiente e eficaz no combate a essa pandemia. E o Brasil, como nós temos aí um presidente, repito, despreparado para o momento, não estamos aí com um combate tão eficiente como na maioria dos outros países. Em relação ao mundo, Flávio, Bem, professor, muito obrigado. Vamos aproveitar e desdobrar um pouquinho esse assunto, porque afinal de contas, num mundo globalizado e muito curioso isso, a gente tem deixado de lado muito a economia local. Esse papo a gente vai falar essa semana. Na quinta-feira, eu acredito que a gente estejamos aqui com o professor Fábio Pedrosa para discutir um pouco acerca das economias locais. O mundo globalizado criou bolsões, né, específicos de determinadas economias e deixamos de produzir muita coisa. A economia local, o arranjo produtivo local, né, ele foi deixado um pouco de lado. E o professor traz uma tese muito bacana, que é
a do desenvolvimento local sustentável, e é um assunto que tem que ser ponderado. Eu vou falar agora com o Tiago Santos, nosso grande Tiago, falar sobre um pouquinho de política e também repassar para ele essa questão. Tiago Santos, como é que você vê, caro Tiago, a questão dos países no mundo? Como é que os países estão se comportando? Como é que está a contenção? Como é que você vê aí as alternativas de saída para alguns países, inclusive o Brasil? Tiago Santos. Flávio, os países do mundo estão trabalhando incessantemente para diminuir essa curva de contágio do Covid-19. Nós temos exemplos, por exemplo, da Itália, que é o país da Europa mais devastado pela Covid-19, que foi um país que não adotou medidas de isolamento no início e sofreu com perda de milhares de pessoas. Mesma coisa aconteceu com a Espanha também, que está numa situação muito complicada, com a curva ascendente, mas que agora, segundo especialistas, chegaram já no pico máximo e tendem a diminuir. E a França também passa por um momento muito delicado, muito complicado. O exemplo positivo na Europa é a Alemanha, que desde o primeiro momento testou em massa, né, que isso é muito importante, os testes em massa, não isolou totalmente sua população, mas tomou medidas, né, que mitigaram o vírus lá na Alemanha. Então é um exemplo positivo na Europa. No mundo a gente ainda pode falar da Coreia do Sul, que também que testou em massa e talvez seja o exemplo mais positivo no mundo, porque os asiáticos, de um modo geral, já têm aquela ideia de quando estão gripados, se afastarem da sociedade, usarem máscara. Isso socialmente, culturalmente já ajudou de forma muito positiva os asiáticos, como é o caso da Coreia do Sul. A China também, apesar que a China vem ocorrendo duras críticas, dizendo que a China escondeu durante muito tempo a proliferação do vírus e que os números que foram divulgados pelo governo chinês não são os números exatos, mas é considerado também um case de sucesso no combate ao coronavírus. A China, o Japão também é outro exemplo positivo. Exemplos negativos, Flávio, a gente poderia citar, por exemplo, a América Latina, a Venezuela, o Equador. O Equador entrou em colapso funerário, para você ver o quanto o coronavírus está atacando o Equador, que é um país subdesenvolvido, que não tem uma infraestrutura tão boa assim, não tem equipamentos, porque agora está havendo uma guerra internacional global em busca de equipamentos, respiradores, máscaras, e os Estados Unidos vem pegando quase todo esse equipamento, porque os americanos vão precisar de cerca de 80 mil respiradores. Então, inclusive o Trump assinou o decreto para que as indústrias americanas não exportem, não mandem para fora do país e apenas produzam para dentro dos Estados Unidos, que é o país que tem a maior quantidade de contágio do mundo, mas é porque eles vêm testando muito. Então também é um exemplo positivo na busca da solução. Então, sem dúvida nenhuma, os países estão se movimentando, se mexendo, buscando a melhor solução para mitigar o mais rápido possível o problema do Covid-19. Muito bem, Tiago. De fato, a gente pode perceber aí, o caso da Alemanha, né? Também a gente precisa ressaltar que a Alemanha tem o melhor sistema público de saúde do mundo. Então é preciso que haja um pouco de consciência. Eu peço, né? Na verdade, é a reflexão. Sempre é hora de refletir. Essa hora da dificuldade também é a hora de se criar oportunidades, né? Será que não estamos sendo aí enganados ao longo das décadas, né? E tendo uma carga tributária enorme, impostos fantásticos, né? Cobrados aí, a gente não tem um sistema público digno ao cidadão brasileiro. Então a Alemanha leva vantagem, com certeza, como o Tiago destacou, fez maciçamente teste, né? Não fez um isolamento total, mas se precaveu e usou as suas forças, né? Um país que passou por grandes solavancos durante as grandes duas guerras mundiais, mas que com certeza hoje se coloca como uma das grandes nações mais desenvolvidas do mundo, desenvolvida em todos os sentidos, econômico também e humano, um IDH altíssimo, um desenvolvimento humano muito alto, e presta ao povo alemão serviço de qualidade, que na verdade não é luxo, tá? E deveria ser um serviço
a todo cidadão no planeta Terra, em qualquer país. E também a questão da Coreia, e é muito bem levantado pelo Tiago Santos, a educação com certeza é preponderante nesse momento. A gente vai passar por uma reeducação. O vírus não desaparece da noite para o dia, mesmo que depois comece, vai acontecer com certeza, queira Deus, e todo o trabalho está sendo feito aí por todos que estão envolvidos nesse projeto. Daqui a pouco haja uma diminuição de contágio e que elimine aí a quantidade de mortes, né, que estão acontecendo, mas mesmo assim teremos de ter uma nova forma de encarar o mundo. E o exemplo chinês, o exemplo coreano deve ser levado em conta. Afastamento, usar máscara, essa coisa do Brasil é muito caloroso, o beijinho, o abraço, a mão. Vamos ter que repensar um pouco toda essa forma de viver. Não é mudar completamente o nosso hábito, mas aprender novos para que possamos dar conta daquilo que está aí, transformando a humanidade de forma devastadora e desagradável, com certeza. Muito bem, é importante falar sobre esses assuntos e falar o que acontece. O Brasil passou, então, em certo momento, um pouco do ponto em algumas ações. Tiago, como é que você vê, Tiago Santos, a questão do modelo de liderança do presidente Bolsonaro? Esse modelo é um modelo já muito conhecido, mas em um momento de crise, como é que esse modelo vem se comportando, tanto com relação, né, às grandes nações no mundo? A gente tem um ministro Weintraub, hoje ainda, né, soltando aí numa mídia social algum comentário altamente negativo com relação à China, depois apagou. Acho que essa é uma atitude que realmente eu não sei se contribui muito. Tiago Santos, como é que você vê então a postura de líder, o modelo de líder do nosso presidente Jair Bolsonaro, Tiago? Flávio, o modelo de liderança do presidente Jair Bolsonaro não é o ideal. Ele é muito centralizador nas decisões e, infelizmente, ele tem aquela postura que a gente fala no meio empresarial do chefe, ou seja, aquele que apenas fala o que ele pensa, o que ele acha, e ele não inspira os seus liderados, né, e ainda tem inveja do sucesso dos seus liderados. É o que está ocorrendo nesse momento com o ministro Mandetta, que vem tendo um sucesso muito grande, porque é um profissional qualificado, é médico, especialista na área de saúde, e o Bolsonaro, em vez de seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do seu ministro da Saúde, ele vem fazendo justamente o oposto, dizendo que o Covid-19 é uma gripezinha, vem fritando o seu ministro da Saúde, já falou publicamente que vem trombando com ele e provavelmente vai demiti-lo assim que passar essa pandemia, pelo menos essa fase mais aguda da pandemia. Então a postura do presidente Bolsonaro é uma postura terrível. Ele tem aquela postura de chefe e não de líder, né? Que é o líder é aquele que inspira os seus comandados, que sabe ouvir, que extrai o melhor dos seus comandados, coisa que infelizmente não acontece com o presidente Bolsonaro, que tem uma inteligência emocional próximo do zero, se irrita facilmente, então toma atitudes desmedidas, então vem atrapalhando bastante a defesa do Covid-19, ou seja, o presidente Bolsonaro vem atrapalhando muito o trabalho que está sendo feito pelo ministro Mandetta e pela equipe ministerial do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho exemplar. Então o presidente Bolsonaro precisa rever os seus conceitos para poder ajudar também a área de saúde, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação extremamente complicada que é a pandemia do Covid-19. Muito bem, Tiago, isso é importante porque, por exemplo, Portugal, né, teve aí fez uma grande parceria com a China e conseguiu realmente aí recursos através de um relacionamento internacional sólido, apoio, né, na luta contra, e nessa luta que constantemente ainda continua dia a dia contra o Covid-19. Acredito que até esse momento, né, um país precisa de líderes fortes e que tenham uma capacidade de aglutinação, de atrair países, né? Na verdade,
é preciso ter esse jogo de cintura para lidar com países que você não goste por motivos religiosos, por motivos políticos. Eu acho que a gente tem sido, a minha impressão é que nós estamos sendo de alguma forma enganados ao longo da história, né? Essa dicotomia tão severa entre dois lados. Eu acho que quem sai perdendo, eu acho não, a conclusão clara é de quem sai perdendo são as pessoas, em todos os níveis, mais pobres ou não, classe média de uma forma geral, as pessoas perdem porque há uma competição apenas por voto. Essa consciência eu acho que também deve emergir depois que esse momento passar, uma discussão mais acalorada sobre qual é a verdade dos fatos. A verdade é de que precisamos de pessoas que façam o trabalho, que executem, que realizem trabalhos sustentáveis, que passem de governo para governo. Essa disputa de quem fez e quem não fez, eu acredito que só quem perde somos nós que contribuímos, porque os políticos estão aí, vivendo de carreira, vivendo as suas vidas. De alguma forma, isso tudo para eles continua, mas as pessoas, nessa base da pirâmide de um país tão bacana, tão legal quanto é o Brasil, sofrem demais. Muito bem, vamos voltar então com o professor Jorge Arranja, que vai comentar um pouquinho sobre a questão da economia e saúde. Ele tem uma visão aí com relação à economia para passar para a gente. Professor Jorge Arranja, essa questão a dicotomia de algumas pessoas criam, né? O que é mais importante da economia e saúde? É preciso pensar os dois, professor? Flávio, esse é um tema que vem ganhando corpo aí nos debates e me preocupa a maneira como ele vem ganhando corpo, porque as pessoas colocam como se eles fossem excludentes. Isso é um falso dilema, não existe esse dilema, ou saúde ou economia, as duas coisas andam juntas. Não tem nenhuma população que, sem estar no seu estado de saúde adequado, vai conseguir gerar bons frutos na economia. E se a gente não tiver bons frutos na economia, a saúde das pessoas vai ser prejudicada. Então, é um falso dilema. Vejo muita gente em redes sociais, própria imprensa muitas vezes colocando esse tema como se fossem opostos, ou a gente salva um ou a gente salva o outro. A gente tem que tentar salvar os dois, ou minimizar os danos dos dois. A gente não pode pensar só numa coisa ou só em outra. E aí é que muitas vezes, Flávio, eu vejo a gente buscar exclusivamente a palavras de especialistas da área médica. Eles são importantes, são fundamentais. Só que o especialista da área médica está pensando única e exclusivamente em salvar vidas. O da economia está pensando, eventualmente, né, como profissionalmente, ele está pensando em salvar a economia. Então a gente tem que colocar esse povo para se conversar um com o outro, para ver o que a gente pode fazer de melhor. Então eu acho que é um falso dilema. E aí falta uma pessoa que consiga, acima disso tudo, de ter uma visão macro, né? A visão do todo, né? De fazer o papel que nós chamamos, na verdade o Mintzberg chama, né? Do papel de ligação. Fazer com que todas as áreas, todos os setores, eles se interliguem e trabalhem de maneira conjunta. Muito bem, o que a gente tem então, professor, uma teoria sistêmica, né? Onde realmente os órgãos aí se comunicam, e nesse aspecto vamos fazer menção ao grande professor Henry Mitzenberg, traz aí estudos e práticas assim, bastante eloquentes e importantes sobre isso. Tenho certeza que beber da administração é um importante momento para se beber de toda a ciência. E a administração também pode contribuir para que se possa entender como a sociedade pode funcionar melhor. Uma coisa é certa, como vivemos hoje no planeta Terra, é completamente insustentável. Não precisa mais dizer nada. Um momento como esse prova, né, que estamos colocando dinheiro onde não precisamos. Tem aí templos faraônicos, dinheiro aplicado, acúmulos terríveis de mega fortunas. Eu acho que o caminho não é um caminho muito sustentável. Acho que as pessoas têm que ter emprego, saúde, né, direito ao trabalho, a competitividade existe, o sistema que vivemos é esse, mas que haja esse equilíbrio. O Jorge pondera de forma coerente, eu conheço, ele, sei que ele é uma pessoa humana, mas pondera com certeza de forma muito, muito inteligente a necessidade de revisitarmos sempre, todos os dias, como anda a economia. O que é que podemos, né? Que parte da economia pode ser reativada com segurança, com tranquilidade. Vamos lá, o governador de São Paulo, né? Ele prorroga a quarentena para os próximos dias. Então, mais 15 dias, né? Será prolongada por 15 dias. A quarentena em São Paulo vai até o dia 22 de abril, então.
Muito bem, vamos continuar ainda com o Jorge. Jorge, como é que você vê a situação dos países? Eu falei com o Tiago sobre isso. Como é que você vê, depois eu vou falar com o professor Sandro Prado, que é economista. Jorge, os países no mundo, como é que está a situação? Como é que você vê aí a conjuntura geral dos países no mundo, professor Jorge Arranja? Temos aí, nesse final de notícias que são animadoras. Elas não são definitivas, mas elas são animadoras. O número de mortes na Itália vem decrescendo, né? Então parece que já se passou do pico da curva, na Espanha, na França, enfim, na Europa de maneira geral. Nos Estados Unidos, no estado de Nova York, aparentemente também a curva já está diminuindo, já está desacelerando, né? Essa curva já está indo para baixo. Então realmente parece que a gente, nesses países que hoje eram, né, a preocupação maior, né, que é onde estava o pico atualmente, esse pico ele já está na fase decrescente, o que é muito bom, e o que não quer dizer que eles não possam eventualmente surgir, né, em outros lugares. Aparentemente a gente não chegou ainda nesse pico, se fala 2 semanas, mas há 2 semanas atrás se falava em 2 semanas também, então a gente tem que ter um pouco de cuidado para saber quando esse pico vai acontecer aqui. Provavelmente a gente só vai descobrir o pico aqui depois que ele passar, então prever ele anteriormente não me parece muito razoável, mas os avanços eles são, de novo, né, em Nova York, o governador do estado de Nova York, o Andrew Cuomo, ele fez até publicamente ele fez uma aparição na semana passada falando dos avanços que estavam acontecendo na saúde da cidade de Nova York e fez uma grande encomenda de cloroquina. Então, aparentemente, vem funcionando bem. Temos aí, nesse final de notícias que... Muito bem, professor. Muito bem, professor Jorge Arranja. Então temos aí com certeza, né, alguns países que já estão com essa curva descendente. É preciso, necessário começar aí falar, as pessoas possam começar a falar da descendência dessa curva, e esperamos que o Brasil chegue rápido a isso e que seja hoje, que não passe mais do número que está, mas há projeções de um aumento. É preciso ter consciência da necessidade do isolamento, com consciência, para que haja realmente, possamos ajudar as autoridades nesse sentido. As pessoas ficam brincando, às vezes na praça, e hoje nós vemos pessoas aí, hoje o Brasil já fala, né, da primeira morte de um jovem com idade de 15 anos, quer dizer, tem que se ter cuidado com todas as pessoas idosas, cardíacas, com algum problema de saúde respiratório, hipertensas, com diabetes, mas também há quadros de pessoas jovens, né, em Recife, por exemplo, uma jovem professora e um forte sentimento aí de pêsames a todos os familiares no mundo inteiro, mas que tiveram aqui particularmente uma jovem de 32 anos falecendo, mãe de 2 filhos, e é inegável que isso afeta a todo mundo, é preciso que pare. Professor Sandro Prado está conosco e quer desdobrar também um pouquinho da questão de como estão aí os países. Professor Sandro Prado, como é que o senhor considera aí a situação dos países nesse momento? Em relação ao mundo, Flávio, o que a gente percebe é que a maioria dos países, principalmente os países de primeiro mundo, né, os que a gente chamava de primeiro mundo, ou seja, os países centrais que têm mais recursos, eles já entenderam a gravidade do momento e eles estão utilizando todos os seus recursos materiais, humanos e financeiros no combate à pandemia. Na verdade, o isolamento social ele está em pleno vigor na maioria dos estados, inclusive com controle do Estado muito forte sobre o deslocamento da população. Infelizmente, no Brasil, que a gente está aí com um presidente totalmente despreparado, com um presidente que tem atitudes totalmente contra o que a gente pode dizer aí de orientações da Organização Mundial de Saúde, mas o mundo todo
pelo menos grande parte dos países estão agindo de uma forma muito mais eficiente e eficaz no combate a essa pandemia. E o Brasil, como nós temos aí um presidente, repito, despreparado para o momento, não estamos aí com um combate tão eficiente como na maioria dos outros países. Obrigado, professor Sandro Prado. Já estamos chegando aqui no finalzinho do programa e eu vou falar finalmente a última pergunta do professor Jorge Arranja para falar um pouquinho sobre a equipe ministerial, professor. Muitos criticam, alguns falam no governo, mas a gente pode considerar que tem uma equipe ministerial que está trabalhando e tem trabalhado unido para isso, professor. Boa tarde. A gente volta ao tema, né, Flávio, da liderança do presidente Bolsonaro, se ele consegue desempenhar de maneira adequada. Veja, primeiro, aparentemente, se a gente pega os últimos presidentes da gente, ele foi o melhor na escolha da equipe. A equipe dele tem se demonstrado uma equipe muito boa. A gente fala com muita frequência do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro Sérgio Moro é um bom exemplo de ministro atuante, o Paulo Guedes, a Tereza Cristina, e agora aparece o ministro Mandetta, que as pessoas não pensavam muito nele, assim, ele estava ali meio ofuscado, e aparece e vem aparecendo bem, né, vem desempenhando de maneira adequada aí as suas atividades, não de maneira plena, mas de maneira satisfatória. Então, o primeiro mérito que a gente tem que dar ele sabe escolher as pessoas, ou boa parte das pessoas do seu ministério são pessoas extremamente competentes, quando chamadas à responsabilidade, têm trazido bons resultados. Se ele sabe gerenciar essa equipe, eu acho, de novo, existe forma e existe conteúdo. Declarações como a de ontem de que ele tem a caneta na mão, ele não precisa nem dizer isso. Todo mundo sabe que ele tem a caneta na mão e ele pode fazer o que ele quiser com a caneta. Então é desnecessário que isso seja feito, porque em tese o ministro sabe que ele tem a caneta na mão, os ministros todos sabem que ele tem a caneta na mão, e ele também sabe que tem a caneta na mão. Então essa necessidade de autoafirmação, ela acaba sendo ruim, enfim, não agregando. Mas é muito importante também, Flávio, que a gente compreenda que cada ministro tem a sua especialidade, olha sobre o seu ponto de vista. E às vezes, ou muitas vezes, nós não temos essa capacidade. A gente acha que tem que existir um discurso único de todos os entes governamentais. Então, aquela coisa meio, isso aqui não é China, não é Cuba, que uma pessoa fala e todo mundo tem que dizer amém para o que ela diz. E a gente tem que saber trabalhar com esse tipo de discordância. Mas o que eu acho é que essas discordâncias não precisam vir a público da maneira como elas vêm. Então, nada em relação ao conteúdo das discordâncias, mas ao formato. Eu acho que carece muito de ajustes, de aparar arestas. Flávio. Muito bem, professor Jorge Arranja. Vamos então encerrando nosso bate-papo por aqui, canal Flávio Félix, Cenário Político e Econômico, com ele, professor Jorge Arranja, professor Tiago Santos, professor Sandro Prado. Um forte abraço a vocês. Esperamos que amanhã, quando nos falarmos, possamos comemorar aí declínio e ações que possam realmente melhorar a sociedade. Mas agora, no momento, é isolamento, é cuidado, é se manter afastado para que você tenha aí realmente proteção a você e a seus familiares, e vamos juntos, né? Ter muita fé para que o Brasil retome rapidinho o caminho da normalidade. Forte abraço e até amanhã.